Então o senhor volta ao Supremo. Sim. Houveram vozes que o criticaram por isso? Eu me lembro de que Maurício Correia, que era então senador pelo PDT, teria feito um comentário de que não gostava daquela ideia, daquele retorno. Ele próprio não pensava no Supremo para ele, não é? Mas ele teria comentado que o Maurício Correia era do PDT, o partido de Leonel Brizola, e o partido de Leonel Brizola foi, não pela voz do próprio Brizola, mas de alguns dos seus porta-vozes mais assim atirados, foi um partido crítico. O PT não foi, mas o PDT de Leonel Brizola, pela voz de Brandão Monteiro e de Vivaldo Barbosa, destacadamente dessas duas pessoas, vocalizou uma crítica severa quando eu aceitei o Itamaraty, e voltaria a formular isso já aí pela voz de Maurício Corrêa, que fez um brevíssimo comentário, elegante por sinal, nada de grave. E no Supremo, nada. Realmente a recepção foi a melhor possível, inclusive pelo próprio Moreira Alves, que era o meu antípoda no tribunal, enfim. Por que o senhor do diria ponto isso, de... que o Luiz Moreira Alves era o senhor? Antes do ingresso, você poderia, forçando um pouco as palavras, antes do ingresso de Sepúlveda Pertence, você poderia apontar ali o ministro Moreira Alves como polo conservador no tribunal e a mim como polo progressista. Vamos usar essa palavra meio boba, mas que eu não diria que era uma questão de... Jamais chamaria Moreira Alves de um homem de direita. E nem sei se eu teria direito, embora esse leque aí seja muito aberto nas suas tonalidades, de me intitular um homem de esquerda. Mas dava para dizer com segurança que Moreira Alves era o polo conservador. E eu era o polo que se opunha ao polo conservador. Então, nesse sentido, éramos antípodas dentro do tribunal. Quando Sepúlveda Pertence entrou, foi transferido a ele esse encargo. Ele passou a ocupar, junto comigo em alguns períodos, sozinho em outros períodos em que eu lá não estava, Foi o Sepúlveda Pertence que disse um dia, não muito distante de nós, uma data recente, ano passado, ano atrasado, que diante dos conflitos que hoje a TV Justiça mostra ao país inteiro, que diante das brigas que se travam no plenário do Supremo, as discussões entre ele e o ministro Moreira Alves no passado ficam parecendo minuetos. E ficam mesmo? Ficam sim, no máximo, veja. Nada de... nunca participou de uma discussão pessoal com colegas? Nada, até porque eu tinha grande respeito por ele, e amizade familiar. Não, pelo ministro Moreira Alves ou por algum outro colega disso? Não, nenhum, decididamente nenhum. Os outros eram amigos íntimos, como Oscar Correia, ou menos íntimos, mas muito bons e leais todos, né? Do momento em que eu entrei, aí havia alguns já veteranos, como Soares Munhoz, como Cordeiro Guerra, e outros que entraram depois de mim, como Marco Aurélio. São amizades muito sólidas. Agora, essa antinomia ideológica, digamos, essa antinomia de estilo com o ministro Moreira Alves nunca levou a discussões mais acaloradas. Às vezes falávamos um pouco alto um com o outro, e Oscar Correia, que ficava entre nós dois, protestava, dizendo: senhor presidente, peço a Vossa Excelência que sugira aos meus dois colegas, à minha direita e à minha esquerda, que moderem um pouco o tom de voz, porque eu tenho ouvidos sensíveis, etc. Mas era uma coisa realmente, era um minueto se comparado com algumas coisas que vimos nos anos recentes. Isso provavelmente está se referindo à discussão verbal entre Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes. E às vezes outros também. Às vezes outros. Essa talvez, da minha memória, talvez tenha sido a mais verdade. acalorada Foi. que a TV Justiça já televisionou, né? Foi sim. Falando bem objetivamente, só estou falando o nome desse. Mas enfim, então, ministro,
Algumas outras diferenças entre o Supremo que temos hoje e o Supremo que o senhor vivenciou como ministro? Que o senhor gostaria de pontuar, que saltam aos olhos do senhor? Para o bem ou para o mal, ou simplesmente diferenças, assim, que não sejam melhores ou piores, mas... Não. Eu sempre rejeito a ideia de que o Supremo caiu em qualidade. O Supremo está trabalhando não menos, certamente mais do que em momentos do passado. A carga de trabalho é mais intensa do que nunca e, portanto, esses senhores e senhoras estão trabalhando como nunca antes se trabalhou no tribunal. Segundo, a formação curricular que essas pessoas têm não fica devendo nada a nenhum momento do passado. Nada. Sim, houve uma época em que o Supremo dava a impressão de que os seus membros se estimam mais do que hoje. Mas a não ser por isso, eu não diria nada de crítico num sentido saudosista. Nada. Ministro, deixa eu... com relação ao que o senhor tocou no ponto hoje eles trabalham mais, são Sim. 11. Sim. Como eles dão conta desse sobretrabalho que existe? Bom, parte do trabalho, mesmo no Supremo Tribunal Federal, certamente também no STJ e em outros, são aqueles processos idênticos, às vezes em grande número. Era o que dizíamos, aquilo que se resolve com a manivela. Ou seja, basta rodar N vezes uma mesma decisão, porque os casos são padronizados, são iguais. Mas mesmo assim, na hora atual, o número de casos absolutamente únicos, exigindo uma enorme, dando aos membros do tribunal um trabalho de pesquisa e de reflexão intensos. Esses processos são hoje muito mais numerosos do que no passado. Como é que o senhor acha que os ministros dão conta? Eles trabalham mais do que os Eles senhores? trabalham mais. Eles têm um apoio maior também para fins de pesquisa. Como assim? As assessorias hoje são mais completas. O senhor, na sua segunda passagem pelo Sim. Supremo Tribunal, o senhor tinha quantos assessores? Como é que era o seu gabinete? Dois assessores e dois, por assim dizer, vice-assessores. E mais 2 ou 3 secretárias, uma chefe E de o senhor gabinete. sabe quantos são hoje? É um número bem maior, não sei calcular. Mas é bem mais gente. Sim. É bem mais gente. Enfim, é mais gente. Ministro, deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Assim. Existem alguns casos interessantes. O senhor já citou vários, mas tem 2 ainda que eu gostaria de lhe perguntar. O senhor estava impedido no julgamento do presidente Collor Sim. por ter sido ministro de Estado nomeado Exato. por ele. Eu fui ministro de Estado daquele governo, não podia participar do julgamento do presidente da República, uma ação criminal ainda por cima. Mais tarde foi distribuída a mim, pela loteria ali da distribuição, um processo penal contra a ministra Zélia Cardoso de Mello, que já tinha deixado o governo. Eu também aí declarei impedimento. Enfim, não tinha amizade pessoal, mas ela foi membro de um governo de que eu participei. Isso era mais do que suficiente para que eu achasse que outro conduziria melhor o processo. Como de fato, Então, enfim, o ministro Nery da Silveira, que foi... O senhor se deu por impedido? Eu me dei por impedido e foi redistribuído a Nery da Silveira. Mas nos 2 casos ou apenas o... No Collor e no caso Zélia. No outro, o senhor... Isso não é suspeição, isso é impedimento mesmo. Há uma certa ambiguidade na fronteira entre esses 2 conceitos. Tecnicamente, isso é suspeição. Eu não estou impedido. O impedimento é algo objetivo. Parente, eu tenho que declará-lo. Amigo íntimo. O impedimento é algo objetivo. A suspeição, não. Eu apenas acho que não sou a pessoa mais adequada para julgar o caso.
considerando que tem outros 10 que nunca tiveram essa relação de subordinação, como eu tive ao presidente da República, ou de coleguismo, como eu tive com a ministra. Entendo. E quando um ministro supremo se dá por impedido, suspeito, a participação dele é zero, no caso? É. Nem fica no plenário enquanto está... De preferência, não fica no plenário. O senhor não ficou no plenário? Como é que foi? No processo Collor, eu viajei para Roma. Fui lá participar de um congresso de direito civil. Ministro, o processo conhecido como Farra do Boi, o senhor tem memória desse processo? Tenho. Como é que o senhor nos contaria a sua atuação nesse processo? Eu me lembro de que eu sempre pedia sugestões à minha assessoria. Eu honrava uma tradição que, no meu tempo de assessor do ministro Bilac Pinto, era observada por alguns ministros, como Baleiro, Bilac, Amaral Santos. Eles tinham com seus assessores, em quem depositavam total confiança, uma relação de, enfim, tutela combinada com um diálogo permanente e inspirador. Não era só questão de fazer pesquisa, era questão de discutir com o ministro o que isso representa, o que deve ser decidido. Assim eu era tratado por Bilac Pinto, quando assessor dele, e assim eu tratei o tempo todo os meus assessores. Eu sempre esperava deles não apenas um relatório, não apenas uma pesquisa sobre esse ou aquele aspecto da jurisprudência ou da doutrina, mas conversava com eles sobre o que achavam. E eu me lembro de que, nesse caso, a minha assessoria no Supremo preparou, no caso da Farra do Boi, uma decisão que parecia meio óbvia. O Tribunal de Santa Catarina decidiu, embora não unânime, mas o Tribunal de Santa Catarina decidiu que, enfim, não há aí nenhuma questão a ser resolvida em bases constitucionais, que isso é uma questão de lei ordinária e que é preciso respeitar as tradições culturais de um determinado lugar e vai por aí afora. De fato, dava para dizer isso. Dava para, se fosse questão de me livrar do processo, de me desincumbir do processo, seria facílimo fazê-lo. Dizendo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem ou mal, com base na prova dos fatos, entendeu que não há nada aí que fira a Constituição. Mas foi uma das pouquíssimas vezes em que eu rejeitei firmemente a sugestão da assessoria e me preparei para proferir um voto oral, sem nenhum esquema escrito, na sessão de julgamento. E começando com a crítica daqueles que criticavam o fato de que essa prática cultural de Santa Catarina fosse contestada nos tribunais por grupos ativistas do Rio de Janeiro. O argumento era mais ou menos esse: será que no Rio de Janeiro as pessoas não têm mais o que fazer se não implicar com os costumes de Santa Catarina? E justamente Santa Catarina, eu ponderei isso no meu julgamento. Nós temos aqui na sala da turma o atual presidente e 2 ex-presidentes da Justiça Eleitoral. Santa Catarina é o estado modelo, a rapidez na apuração, o número baixíssimo de fraudes, de contestações, etc. E por conta disso, alguém quis descredenciar as instituições que protestavam contra a Farra do Boi. E ponderei que a ninguém é lícito escolher para os outros quais os valores constitucionais que vão proteger ou deixar de proteger. Por alguma razão, esses brasileiros do Rio de Janeiro querem ver a Constituição honrada no país todo, incluindo Santa Catarina.
Também ponderei de início que a ação estava muito bem posta, porque ela não era contra o governo de Santa Catarina ou contra o legislador, era contra o Estado, representado pelos seus 3 poderes. O Estado de Santa Catarina está na convalidação dessa prática que fere a Constituição. O Estado está sendo posto em juízo e é ele o réu nesta ação. Bom, enfim, prevaleceu o nosso ponto de vista. Eu creio que Maurício Correia ficou vencido. Mas prevaleceu o ponto de vista dos que achavam, enfim, foi acompanhado por Marco Aurélio, o presidente da turma, que era Nery da Silveira, e o outro vogal, que eu não me lembro se era Cordeiro Guerra, não, já era um outro ministro. Mas, enfim, foi uma bonita decisão. Me lembro de que no meu voto empreguei uma frase: essa crueldade contra animais é, de resto, meio caminho andado para se fazer o mesmo a seres humanos, quando se perde a sensibilidade dessa maneira. E falei, isso não pode ser considerado absolutamente uma tradição cultural, uma prática cultural. Práticas culturais são aquelas que mexem com bois lá no Nordeste, onde o boi é de madeira, é de pano, é de papier-mâché, não um ser vivo, um animal sensível que se submete àquele tipo de tratamento com repercussões sobre a integridade física das pessoas também. Entre outras coisas, no processo havia o relato de um padre cuja igreja, em plena hora da missa, foi invadida por um boi desesperado com uma dúzia de malucos atrás do animal. Enfim, foi um caso muito, muito interessante, mas eu creio que muito bem resolvido. Mas foi uma das... Entendi. O caso é interessantíssimo, mas acho que o senhor eu ia até lhe perguntar Sim. por que o senhor acha que a farra do boi era inconstitucional, mas o senhor já adiantou a resposta. Sim. Mas foi uma das poucas vezes, muitas vezes, que o senhor não acatou o que a assessoria lhe trazia? É a única... Porque eu entendo que quando o senhor delegava para o assessor para fazer, ele já trazia uma sugestão de voto. Sem dúvida, e conhecendo, os meus assessores me conheciam bem e sabiam qual era a minha tendência. Então, aquilo que sugeriam já acompanhava a trajetória mental de quem conhecia o ministro. Mas, nesse caso, excepcionalmente, enfim, talvez tenham achado que eu não considerasse que fosse ali o caso de derrubar uma decisão do Tribunal Estadual. O assunto poderia amadurecer mais, enfim, mas não, eu achei que era a hora certa de corrigir. Até porque o Supremo já foi também palco da analogia do próprio Sobral Pinto, né, com relação a maus tratos com animais e a humanos. Né? Então, essa analogia ainda é uma analogia historicamente... Ministro, deixa eu lhe fazer uma pergunta relativa a vistas. Sim. Do que se trata exatamente? Assim? Pedido de vista? Bom, outro dia, na posse do Barroso, o ministro Teori Zavascki me relatava que ele estava bastante feliz pelo fato de ter pedido vista de 1 ou 2 processos, ou nenhum, sei lá. Porque o mais recente dos ministros do tribunal se sente quase sempre compelido a pedir vista de uma porção de processos e a encher a sua mesa com essas vistas, como se não bastasse aquilo que ele tem pela herança e pela distribuição normal. A vista é pelo fato de que o mais recente dos ministros é o primeiro a votar, depois do relator. E muitas vezes ele se sente inseguro sobre: devo acompanhar o relator ou devo abrir a dissidência? Então ele pede vistas para examinar melhor o processo. Eu fui durante alguns meses o mais recente, né? Entre a minha posse e a de Sidney Sanches, eu fiquei na última cadeira e com essa obrigação de ser o primeiro a votar depois do relator. Mas quase não pedi vista também. Em quase todos os casos eu tinha trabalhado com o Supremo como procurador da República, conhecia bem a casa. Em quase todos os casos eu pude
eu pude votar imediatamente, ou acompanhando o relator, na maioria dos casos, ou divergindo dele em alguns casos. Não é exclusivo do primeiro a votar. Não, não, não. Todos podem pedir Não, vista. todos podem. O pedido de vista mais interessante que eu fiz foi de um caso de Sidney Sanches. Sidney Sanches, relator, abaixo de mim na ordem de precedência, ele votou relativamente à questão da imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição local. É absoluta ou é relativa? Então, Sidney votou num determinado sentido, eu achava que não teria como acompanhá-lo, mas não queria ali improvisar o meu voto, porque esse voto reverteria uma longa história de décadas de proclamação da imunidade absoluta do Estado estrangeiro. Então pedi vista, fiquei com o processo 2, 3 meses, e aí trouxe um voto imenso, que foi aí o divisor de águas entre a imunidade absoluta, que se reconhecia ao Estado estrangeiro no passado, e a imunidade relativa, que passou a prevalecer desde então. Quanto ao Estado estrangeiro, naquilo em que ele se relaciona com particulares locais, contratando um jardineiro, por exemplo, ou atropelando alguém na rua, e nesse caso a lei brasileira é que se aplica e o foro brasileiro é competente. Isso, sua resposta me deu a ideia de uma pergunta nova, questão de matéria temática. Era o senhor reconhecido pelos seus colegas do Supremo como uma espécie de autoridade em matéria de direito internacional? Isso acontecia? Sim. Reconhecia-se mutuamente diferentes Sim. autoridades, diferentes matérias? Sim. Como é que isso acontecia? Isso é verdadeiro. Nas vezes em que eu fui contrariado, eu estava navegando em águas totalmente estranhas. Por exemplo, a questão da desapropriação e a questão da indenização do imóvel rural pelo valor declarado para fins de imposto territorial rural, enfim. Sempre que eu não merecia a solidariedade dos colegas, eu estava tentando fazer alguma coisa num domínio que não era exatamente o meu, que não era o da minha especialidade. Como julga o ministro Supremo, é obrigado a julgar. Sim. Não pode dizer, não conheço a matéria. Não pode. Tem que julgar. Como é que isso acontece? Como é que o senhor julga uma matéria que o senhor não tem... Não, mas aí eu tenho perfeitamente como me situar diante do relatório e do voto do relator, mesmo que eu não saiba nada, porque em casos mais interessantes há uma distribuição, até hoje, uma distribuição escrita do relatório, para todos poderem tomar conhecimento da questão jurídica antes. Agora, em casos corriqueiros e de menor importância e mais óbvios quanto ao resultado, não precisa disso. Você ouve o relator e sabe perfeitamente se tem condições de acompanhá-lo ou não. Perfeito. Ministro, então, acontece, o senhor tem uma trajetória, nós falamos sobre alguns casos, o senhor acha que o senhor participou do julgamento de outros casos interessantes que nós não mencionamos aqui, ou basicamente os que foram mencionados são aqueles... Esses são muito interessantes, acho que não me ocorreria outro. Aposentadoria. Sim. Como é que ocorreu? O senhor se aposentou, não foi... Foi quando fui... Bom, quando eu saí para o Ministério, eu renunciei simplesmente. Pedi exoneração e saí, enfim, me pondo na zona cinzenta da insegurança. Mas depois, quando da minha segunda saída, já eleito pelas Nações Unidas para a Corte da Haia, eu saí aposentado. Então o senhor não sabia que ia para a Haia quando se aposentou no Supremo? Não, sabia, já estava eleito. Ah, já estava eleito? Então, o senhor... Eu fui eleito em novembro, a eleição é sempre em novembro. Tá. Fui eleito em novembro, para a posse em fevereiro do ano seguinte. E aí... O senhor já tinha tempo para se aposentar? Já tinha. Como é que foi a saída do mais Supremo? De 30 anos de função pública e no Supremo tinha 7 mais 5. Uma trajetória. Mas, bom, o senhor sai do Supremo para uma outra função. Sim. De julgador. Sim. Né? Tecnicamente, em relação a um Estado nacional, não é a função de magistrado, mas, enfim, um tribunal internacional. Sim. Não deixa de ser um magistrado. Sim. Como foi a saída do Supremo? Que, evidentemente,
tá claro que não tem nada a ver com Sim. uma verdadeira aposentadoria, o senhor sai de uma função para ir para outra. Para outra, é. Mas como foi a saída do Supremo Tribunal? Bom, eu deixei alguma saudade, carreguei saudades, né? Lamentei estar deixando o tribunal naquela hora, mas eu achei que depois de um período de 7 anos e outro de 5, tudo que eu pudesse dizer de útil já tinha sido dito. Se demorasse mais, eu me tornaria repetitivo, ou cansado, ou tedioso. Essas ideias não me agradavam de maneira nenhuma. Na Corte da Haia encontrei um cenário diferente. São 15 juízes de nacionalidades diversas e não apenas diferentes, como os ministros do Supremo também são quanto à tendência ideológica, quanto à formação, à origem e, sobretudo, quanto ao método de trabalho. Alguns dizem em 1 página o que outros precisam de 40 páginas para dizer, alguns falam em 3 minutos, o que outros levam 1h30 para dizer. Essas diferenças todas existiam na Corte da Haia também. Agora, às vezes eu achava que lá, apesar da grande estima recíproca, do clima realmente de confraria, de amigos, as nossas visões de mundo talvez não fossem idênticas. Eu não tinha, como tinha no Supremo, a impressão na Haia de que nós servíamos todos a uma mesma causa, embora de modos diferentes. Isso tinha a ver com a questão da visão do direito internacional e da visão do futuro da sociedade internacional. O que eu imaginava como um futuro ideal para a sociedade internacional era certamente diferente do que imaginava minha colega britânica, meu colega japonês, meu colega russo. Como é que o senhor lidou diante dessa diferença? Deu saudade do Supremo? Não. Na realidade, isso interferia muito pouco no trabalho. A Corte da Haia decidia com muita segurança. Basta dizer que sobre os assuntos realmente mais polêmicos, mais explosivos do ponto de vista da política internacional, a Corte tomou decisões unânimes ou quase unânimes. Caso do atentado de Lockerbie, caso das plataformas petrolíferas no Golfo Pérsico, caso do muro na Palestina. Na realidade, a Corte se dividia e tomava decisões majoritárias, digamos, por 9-6, por 10-5, mas sobre questões muito periféricas e muito tópicas. Por exemplo, sobre o exato ponto da fronteira marítima entre o Camerun e a Nigéria, ou sobre uma ilhota no Golfo, ali na região do Catar, a questão de saber se ela historicamente pertence ao Catar ou ao Bahrein, em questões assim, muito miúdas sob a ótica do conjunto, a Corte às vezes se dividia. Nas mais importantes politicamente, a Corte era unânime ou quase. Sim, em relação ao Supremo... E nesse ponto, a gente pode dizer que é o oposto, que é a mesma coisa? É um pouco diferente. Talvez a Corte da Haia, apesar dessa fundamental diferença na visão de mundo para o futuro que eu lhe apontei, a Corte da Haia, pelo menos nos anos em que eu lá estive, tomou sobre temas importantes e às vezes tormentosos decisões mais próximas da unanimidade do que o Supremo Tribunal Federal em circunstâncias parecidas. Ministro, o senhor teve 2 grandes atividades posteriores à sua atuação no Supremo Tribunal. Sim. Uma delas foi em Haia e a outra é a que o senhor desenvolve atualmente, que é a advocacia aqui em São Paulo. Sim. O senhor sabe dizer precisamente quando que o senhor fez a transição de uma atividade para outra? Quanto tempo o senhor advoga? Eu terminei meu mandato em fevereiro de 2006 e me instalei em São Paulo. Em Belo Horizonte não ficou nada além das amizades do período universitário. Eu vou lá com frequência para eventos acadêmicos, mas Brasília não me parecia uma boa ideia.
Eu vou a Brasília todo fim de semana. Parte da família ficou lá, minha filha caçula mora lá. Mas o meu cotidiano de trabalho é em São Paulo, onde, como eu lhe disse, estão as origens da família ao tempo da imigração, no século XIX. Eu caí de paraquedas sobre a atividade privada, sobre a profissão liberal, já depois dos 60 anos. Eu sempre fui um funcionário público, em sala de aula, ou no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal, na Casa Civil por algum tempo, no Itamaraty por algum tempo. Sempre fui um funcionário público sem nenhuma experiência, sem nenhum traquejo em advocacia. A minha advocacia da juventude é a da assistência judiciária, aquela advocacia gratuita em benefício de pessoas pobres. Então foi uma novidade, mas eu acho muito estimulante, eu tenho achado muito estimulante. Uma vez, numa conferência que eu fiz sobre administração do tempo, a Sorbonne organizou um seminário sobre a vida da Corte Internacional de Justiça. E me coube fazer uma conferência sobre a administração do tempo pelo juiz contemporâneo. E eu fiz essa palestra, lamentando alguns defeitos de conceito no modo de os juízes, mais lá fora do que aqui no Brasil, administrarem o tempo e fazerem uso sensato do tempo de que dispõem. E depois dessa conferência, um notável professor da Sorbonne, Alain Pelé, autor de um dos melhores livros de direito internacional que já se publicaram em língua francesa, ele falou: alguma coisa errada na sua... O senhor é bem mais advogado do que juiz. Eu achei aquilo estranhíssimo, porque nunca fui no passado, nunca pensei em ser advogado, eu não me imaginava negociando honorários, esse tipo de coisa. Mas depois que me instalei aqui, passei a trabalhar não só em pareceres, mas também no contencioso, tomei gosto pela função, pelo ofício da advocacia. E além do gosto, financeiramente é rentável? Uma atividade... Bom, para mim, para quem se contenta com pouco e teve uma vida toda como funcionário público, é mais do que se precisa, do que se deseja, do que se ambiciona. Mas não sei, eu sei que na advocacia há pessoas mais amantes do metal que fazem um sucesso extraordinário. Eu apenas noto essa diferença, sim, é mais rentável do que a função pública. E agora, sobretudo, eu tenho hoje mais liberdade do que tinha. Eu não tenho horários, eu não tenho agenda, eu não tenho que ficar horas, às vezes, ouvindo coisas que não têm utilidade nenhuma, porque eu já as conheço. Integração e distribuição, né? Você pode escolher um patrocinador. É verdade. Diferente do magistrado. O magistrado tem esse problema. Ele tem que ler coisas mal escritas quando necessário. Ele tem que ouvir coisas que ele já sabe, ou que não interessam em absoluto. Ele tem que cumprir aquela agenda ritual. No caso do advogado, numa certa fase da vida, a liberdade de ir e vir, e sobretudo de não ir nem vir quando não queira, é algo precioso. Eu não imaginava que fosse me afeiçoar tanto a esse ofício como aconteceu, assim como eu não esperava gostar tanto dessa fase da vida como tenho gostado. Bom, ministro. Muito bom. Eu tenho uma derradeira pergunta, ministro, que é: como foi, como advogado, voltar ao Supremo Tribunal? Na primeira sessão de que eu participei ante o Supremo, eu fazia sustentação oral pro bono de uma causa da OAB. Ou seja, a OAB contestou a constitucionalidade de uma lei federal que exigia, para que o cidadão pudesse cobrar certas coisas do poder público, exigia dele
quase que um atestado de santidade, a prova de não dever nada ao tesouro da comarca X, da comarca Y, do estado X, do estado Y, enfim, a coisa era posta em tais termos que era preciso ser Madre Teresa de Calcutá para desafiar o tesouro público por força do que dizia aquela lei. E aí, enfim, pude ver o Supremo Tribunal Federal convencer-se por unanimidade de que a lei, tal como dizia a OAB, era inconstitucional e tinha que ser derrubada. Foi um trabalho pro bono. O senhor acreditava? Não, sim, não, porque eu acreditava e porque não fica bem cobrar honorários da Ordem dos Advogados do Brasil quando ela honra o advogado pedindo a ele que faça a defesa oral. É verdade, ser advogado da Ordem dos Advogados. Essa foi a minha primeira aparição no Supremo. Houve outras, Raposa Serra do Sol, houve outras mais interessantes ainda. Mais que Raposa? Bom, e há uma lembrança amarga, mas não exatamente no Supremo, e sim no Tribunal Superior Eleitoral, quando, defendendo o mandato do governador Jackson Lago, do Maranhão, eu vi o tribunal, por maioria, desfazer esse mandato depois de 2 anos de exercício do cargo para entregá-lo a quem perdeu a eleição. Enfim, é um defeito mais do nosso direito eleitoral que permite essas calamidades do que dos tomadores da decisão. Até então, o senhor não tinha vivido a agrura de, como advogado, perder um caso em que o senhor acreditava? Não. Como é que foi viver isso? Foi muito penoso, sobretudo por alguns aspectos colaterais do caso, que envolvia Jackson Lago, médico eleito governador do Pará, e quem perdeu a eleição, ou seja, a dona Rosiana Sarney, a quem o tribunal entregou o mandato, já na metade. Mais penoso isso ou ser vencido quando relator? Bem mais penoso. E ser vencido com o relator, enfim. Sobretudo se eu me convenço de que os que me venceram devem ter lá suas boas razões para, em boa fé, sustentarem aquilo que sustentaram. Neste caso, não. Eu achei que tudo andou mal. Até o procedimento do Ministério Público, minha antiga carreira, foi decepcionante. E é um assunto que, enfim, que eu gostaria de esquecer. Talvez seja a sua pior lembrança profissional? É, sem dúvida, a minha pior lembrança. Posso só pedir, por derradeiro, ministro, que nos conte um pouco de como foi o processo da Raposa, que é um que nós consideramos... Não, em Raposa Serra do Sol, veja bem, eu dizia isso aos universitários da Santa Catarina algum tempo atrás, eu tenho uma longa história de defesa dos interesses territoriais, dos direitos territoriais das comunidades indígenas do Brasil. Quando ministro do Supremo, no caso dos Krenak em Minas Gerais, no caso de outra comunidade na Bahia, eu fui o relator de acórdãos importantes que reconheceram os direitos. No caso de Minas Gerais foi algo dramático. Simplesmente mandei, acompanhado pela unanimidade do tribunal na época, que o Estado de Minas Gerais devolvesse a terra aos indígenas e desalojasse os aventureiros que lá se colocaram e indenizasse a esses aventureiros se achasse que devia fazê-lo, se entendesse que não houvera má-fé. Porque foi um caso, veja bem, em que uma comunidade, uma inteira comunidade de picaretas se instala numa terra já demarcada como território indígena, expulsando sorrateiramente os indígenas ali instalados depois da demarcação. Um caso calamitoso, enfim. Mas marcou época, esse caso, o caso da Bahia, e depois no governo, na administração, dentro do governo Collor, quando demarcamos o território Yanomami, equivalente à área de Portugal, para um conjunto de 5 mil índios, mas é porque ali, primeiro, não desrespeitamos o estado de Roraima, o estado não reivindicava nada naquele flanco noroeste do seu território. Segundo, ali tudo que se contrapunha ao interesse da comunidade Yanomami eram os interesses de criminosos, que lá se dedicavam a um garimpo ilegal por 1000 razões.
Ilegal pela contaminação, ilegal pela corrupção, ilegal pela sonegação, ilegal por tudo, até pela exploração do lenocínio. Ou seja, se contrapõe o interesse de 5 mil indígenas lá instalados imemorialmente ao interesse de meia dúzia de criminosos que se deslocaram para lá, para ganhar dinheiro fácil no garimpo, à custa de várias ofensas ao Código Penal, de várias incursões no Código Penal. Não havia outra coisa a fazer senão aquilo que o governo fez. E que o Supremo confirmou. E que o Supremo confirmou, isso sob a orientação no governo de 2 ministros que fomos Jarbas Passarinho, da Justiça, e eu próprio, das Relações Exteriores. Havia no governo uma ala militar que era terras sim, de fronteira. Na fronteira. Havia uma grande pressão de setores militares e outros, no sentido de se agir de outro modo, mas enfim. Pois bem, eu não preciso, isso é tão citado, tudo isso é tão conhecido, eu não preciso ficar dando nova demonstração de que eu tenho uma história de defesa dos interesses e direitos territoriais das comunidades indígenas do Brasil. Mas o caso de Raposa Serra do Sol foi diferente, porque ali nós tínhamos um processo pessimamente conduzido pela FUNAI. A FUNAI é um celeiro de incompetência nos últimos anos, do qual não é preciso falar, o país inteiro conhece. E a FUNAI, na demarcação da terra Raposa Serra do Sol, contrariou interesses das próprias comunidades indígenas, de famílias mistas várias, e de 9 mil, porque aquilo que certo antropólogo de um ponto qualquer do litoral do país fez como laudo para justificar aquela demarcação, parece sugerir que ali os interesses das comunidades indígenas, que são várias, não era uma só como o Yanomami, que aquilo se contrapunha aos interesses agrícolas de meia dúzia de gaúchos que se deslocaram para explorar a cultura de arroz em Roraima. Não era nada disso. Havia sim alguns gaúchos, mas havia sobretudo 9 mil amazônidas, pobres, paupérrimos, vivendo do seu trabalho, e que tiveram que ser desalojados por conta da tropelia. E, no fundo, não era bem... Era uma ação popular, ajuizada por senadores de Roraima, um dos quais até era do PT. Mas eu entendi que aquilo tinha sido, sem dúvida, um grave atentado pelo governo da União aos direitos que tem uma unidade federada, seja Minas Gerais ou São Paulo, seja Roraima, embora estado... E atuei por Roraima, de Roraima. Mas, enfim, o Supremo convalidou de qualquer maneira a demarcação, embora tenha deixado claros todos os direitos dos remanescentes não indígenas nas comarcas, enfim, nos municípios lá estabelecidos, e todos os direitos que a autoridade federal, estadual... Agora, a execução do acórdão tem sido uma tragédia só. Ou seja, não se ensinou até hoje ao governo federal, pelo seu desdobramento, que é a FUNAI, esse órgão não aprendeu até hoje que a melhor maneira de velar pelo interesse das comunidades indígenas é dar a essas comunidades assistência sanitária, alimentar, de trabalho, de agricultura, que essas comunidades demandam. Não é ficar demarcando terras assodadamente para atender a indigenistas quase sempre estrangeiros que fazem pressão sobre o órgão. E para abandonar, depois da demarcação, desalojam-se os não índios, que são jogados na Rua da Amargura, e não se dá assistência aos indígenas, que ficam por conta disso, enfim, mais queixosos do que nunca. Nunca vivemos como hoje um estado de coisas em que as comunidades indígenas do Brasil têm tantas queixas acumuladas, muito mais contra o governo e contra a FUNAI do que contra qualquer co-ocupante branco. E, sobretudo, para sinalizar o fato de que é muito comum o confronto entre direitos humanos e direitos humanos.
Nós tivemos, no contexto dessas manifestações agressivas dos últimos dias, uma manifestação de agricultores pobres, paupérrimos, quase miseráveis, protestando contra o desalojamento deles para a demarcação de uma área indígena num ponto qualquer do litoral brasileiro, não me lembro exatamente onde. Mas foi um dos fenômenos que a televisão noticiou, que os jornais noticiaram nesses últimos dias. Entre várias bandeiras que as manifestações trouxeram à rua, estava essa, de famílias paupérrimas, de agricultores que foram jogados fora quando a FUNAI resolveu demarcar uma determinada área indígena num ponto qualquer desta parte do Brasil. Direitos humanos contra direitos humanos. Direitos humanos contra direitos humanos. Muito bem colocado. Ministro, veja bem, acho que a gente conseguiu cobrir praticamente toda a sua trajetória, evidentemente que com foco. Nós poderíamos ter feito uma entrevista de igual duração só sobre sua atuação como magistrado em Haia, mas no nosso foco eu acredito que a gente cobriu sua atuação como ministro supremo e desdobramentos depois e causalidades antes. Eu gostaria, em nome da Fundação Getúlio Vargas, de agradecer imensamente a sua disposição de passar uma tarde inteira conosco, entrando noite adentro. Creio que a gente produziu um documento histórico de valor inestimável para o Brasil. A nossa ideia é divulgá-lo e tornar isso uma fonte de pesquisa para nós e para futuras gerações de pesquisadores. Então, em nome da Fundação, de todos aqueles que irão consultar esse documento no futuro, pessoas que a gente sequer conhece, muitos deles, queria agradecer ao senhor. E a última pergunta é sempre a seguinte: sobre a atuação do senhor, sobre a sua trajetória profissional, em particular a sua atuação como ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que teve algum ponto interessante ou relevante que nós deixamos de conversar aqui nessa entrevista? Não. A única coisa que me ocorre dizer é que a carreira jurídica, a opção pelo direito abre diante do ser humano, diante do universitário, um leque infinito de opções. É possível, quando se toma esse caminho, escolher entre uma pluralidade de coisas que se abrem à frente do graduado em direito. E é possível, portanto, que, mesmo não se tendo a noção exata daquilo que se deseja como futuro, o estudante de direito estará sempre protegido por essa circunstância, que é comum aos países todos do mundo de hoje, mas que é incidente sobretudo em países como o Brasil. A variedade dos caminhos que a formação jurídica oferece. E, particularmente no Brasil contemporâneo, o relevo que a Constituição da República dá aos operadores do direito em geral. Não só à magistratura, não só ao poder judiciário, que, no caso brasileiro, como no caso norte-americano, é verdadeiramente um poder do Estado, diferentemente do que acontece na maioria numérica dos países do mundo. Não só nesse domínio, mas também no do Ministério Público, no da advocacia de Estado e no da advocacia privada, definida como indispensável, essencial à administração da justiça. Nenhuma Constituição neste planeta, no presente ou no passado, deu tanto prestígio e, por isso mesmo, tanta responsabilidade a uma classe de profissionais como a Constituição brasileira de 88 deu aos operadores do direito. É preciso encarar isso não com euforia, mas sobretudo com a contrição da responsabilidade, do tamanho da responsabilidade que isso importa. Nós devemos mais à sociedade brasileira do que qualquer outra categoria profissional. Disso não tenham dúvida. Ministro, muitíssimo obrigado pelo seu. Eu lhe agradeço, Fernando.